Porque algumas pessoas procuram ajuda para se sentir melhor, enquanto outras tentam superar seus problemas sozinhas. E porque nem todo mundo segue um caminho de crescimento pessoal, mesmo sabendo que pode ser benéfico. Essas perguntas nos fazem lembrar das palavras de Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Monsieur Scott Peck, que escreveu O Caminho Menos Percorrido, explora esse assunto intrigante. Independentemente da situação em que estamos ou dos problemas que enfrentamos, todos nós temos a capacidade de mudar, superar desafios e melhorar nossa saúde mental. No entanto, muitos de nós não aproveitam essa oportunidade, deixando os problemas sem resolver e ficando presos a uma vida comum, longe do nosso potencial e em risco de ter problemas mentais. Por que tantas pessoas escolhem esse caminho? Neste vídeo, baseado nas ideias do psiquiatra M. Scott Peck, vamos entender melhor essa questão e descobrir como podemos fazer parte do grupo que escolhe o caminho do crescimento pessoal, também conhecido como o caminho menos percorrido. Antes de mergulharmos nas profundezas dessas ideias transformadoras, convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem este vídeo e compartilharem com aqueles que possam se beneficiar dessas reflexões. Juntos estamos construindo um espaço de aprendizado e crescimento. Agora vamos ao conteúdo. A vida é difícil, isso é uma verdade que todos enfrentamos. A maioria de nós reclama constantemente sobre os problemas, fardos e dificuldades, como se a vida fosse sempre fácil. A verdade é que a vida é cheia de desafios. A pergunta é, vamos só reclamar ou vamos tentar resolver? Monsieur Scott Peck, O Caminho Menos Percorrido. Uma parte importante da sabedoria é entender que a vida tem suas dificuldades e enfrentar problemas pode causar sofrimento. No entanto, esse tipo de sofrimento pode nos ajudar a crescer. Infelizmente, muitos de nós não compreendem essas ideias. Mas há uma escolha. Podemos decidir seguir o caminho menos percorrido, aquele que nos leva a enfrentar nossos problemas e crescer como pessoas. Esse caminho pode não ser fácil, mas pode valer a pena para aqueles que decidem trilhá-lo. Em vez disso, buscamos uma falsa esperança de que, ao conquistar dinheiro suficiente, encontrar a pessoa certa ou obter o emprego ideal, a vida se tornará simples. Muitos de nós tentam evitar nossos problemas usando estratégias de evitação. Culpar outras pessoas ou circunstâncias sociais é uma dessas estratégias. Adiamos a resolução dos nossos problemas, esperando que eles desapareçam. Caímos no auto-engano, negamos a existência dos problemas ou recorremos a substâncias como álcool, drogas ou uso excessivo de tecnologia para escapar da consciência dos nossos problemas e anestesiar a dor que os acompanha. Como Peck destacou, alguns de nós se esforçam ao máximo para evitar nossos problemas e o sofrimento que trazem. Desviamos de tudo que é sensato, criando fantasias elaboradas para escapar da realidade. Tentamos contornar os problemas em vez de enfrentá-los de frente. Tentamos fugir deles em vez de suportar o sofrimento. Essa tentativa de evitar problemas e encontrar uma saída fácil está destinada ao fracasso. Não apenas nos leva a fantasias e delírios, mas também agrava nossos problemas, tornando-nos propensos a um tipo de sofrimento sem sentido e neurótico, central para muitas formas de doença mental. Como explicou M. Scott Peck, evitar problemas e o sofrimento emocional associado é a raiz primária de todas as doenças mentais humanas. Nas palavras de Carl Jung, a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Contudo, o substituto em si torna-se mais doloroso do que o sofrimento legítimo que deveria evitar. A neurose em si se torna o problema principal. Em resposta, muitos tentam evitar essa dor e esse problema construindo camada sobre camada de neurose. Quando evitamos o sofrimento legítimo decorrente da abordagem direta dos problemas, também perdemos o crescimento necessário exigido por esses problemas. É por isso que, na doença mental crônica, paramos de evoluir e ficamos estagnados. M. Scott Peck, The Road Less Traveled. A única saída para o sofrimento neurótico da doença mental é suportar o sofrimento legítimo que faz parte da aceitação de nossos problemas e, em seguida, trabalhar ativamente para resolvê-los. Aumentar nossa capacidade de enfrentar o sofrimento traz benefícios valiosos, sendo crucial lembrar que o sofrimento não é nosso inimigo.
mas um mestre fundamental. Como afirmou Benjamin Franklin, aquilo que nos machuca nos ensina. Há 2500 anos, o trágico grego Ésquilo observou que somente através do sofrimento vem a sabedoria, um decreto solene dos deuses. Ao parar de fugir e anestesiar nosso sofrimento, somos confrontados com insights sobre onde estamos cometendo erros na vida. O renomado psiquiatra M. Scott Peck rotulou a depressão como um sintoma saudável, tornando-se patológica apenas quando tentamos reprimi-la, evitando as mudanças de vida necessárias. Os sintomas depressivos sinalizam que ajustes significativos são necessários para corrigir o curso da vida, sendo, em sua essência, um fenômeno normal e saudável. Suportar o sofrimento em vez de evitá-lo também traz um benefício adicional. Chega um momento em que ficamos saturados do sofrimento, impulsionados por uma motivação intensa para resolver os problemas subjacentes. Ao ultrapassar esse limiar do sofrimento, abandonar maus hábitos torna-se mais fácil, permitindo-nos cultivar a disciplina necessária para trilhar um caminho promissor. Peck destaca que a preguiça não se limita ao tempo dedicado ao trabalho, mas assume várias formas, incluindo o medo. A conexão intrínseca entre medo e preguiça cria justificativas engenhosas para evitar o desenvolvimento pessoal, muitas vezes disfarçadas como a busca pelo prazer hedonista. Embora muitos expressem o desejo de crescimento, sucesso e grandeza, o medo do esforço necessário muitas vezes supera essas aspirações. Essa relação íntima entre medo e preguiça ilustra como a mente elabora racionalizações para justificar a evasão do trabalho árduo, criando uma barreira ao desenvolvimento pessoal. Nos estágios iniciais do crescimento espiritual, a maioria das pessoas está inconsciente de sua própria preguiça, como observado por Peck. A parte preguiçosa do eu, enganadora como um diabo, se camufla por meio de racionalizações que a parte mais evoluída do eu ainda não é forte o suficiente para enxergar ou combater. Essa preguiça, identificada como uma força entrópica por Nietzsche, exige uma abordagem alegre para ser superada. Ao reconhecer nossa preguiça e evitar a culpa, podemos aceitar que ela é inata à natureza humana. A verdadeira felicidade, segundo Nietzsche, não reside na busca passiva de lazer, mas no esforço voluntário dedicado ao crescimento pessoal e a metas significativas. No contexto de Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve a preguiça como o espírito da gravidade, uma força que arruína tudo. Ele propõe matar esse espírito não com ira, mas com riso, uma abordagem alegre que promove agilidade e liberdade. Suportar o sofrimento legítimo, enfrentar problemas pessoais e exercer um esforço voluntário alegre para superar a preguiça é o caminho menos percorrido. Este caminho, conforme alertado por Peck, exige coragem, iniciativa e independência de pensamento e ação. Embora as palavras dos profetas estejam disponíveis, a jornada espiritual deve ser percorrida individualmente, sem fórmulas predefinidas. Aqueles que buscam ser guiados a cada passo devido à passividade, dependência, medo e preguiça encontrarão desafios, pois o crescimento espiritual requer autenticidade e esforço pessoal. Ao considerarmos as palavras de Monsieur Scott Peck sobre o caminho menos percorrido e as reflexões de Nietzsche sobre enfrentar a preguiça, somos desafiados a trilhar o caminho do crescimento pessoal, apesar das dificuldades. Aprender a abraçar o sofrimento legítimo como um mestre e a superar a tentação da preguiça nos coloca no caminho da verdadeira grandeza. Neste vídeo, exploramos a importância de enfrentar os problemas, suportar o sofrimento e abraçar o crescimento espiritual. Lembre-se, a vida é uma jornada de desafios, e é a maneira como respondemos a esses desafios que define nossa jornada. Ao escolher o caminho menos percorrido, abrimos portas para a sabedoria, coragem e uma vida de significado. Esperamos que estas reflexões inspirem você a seguir o caminho do crescimento pessoal, reconhecendo que, embora a jornada seja muitas vezes difícil, é nessa jornada que encontramos o verdadeiro sentido da vida. Obrigado por nos acompanhar e que sua jornada seja repleta de descobertas e crescimento.